abrir o e-mail dele para aquelas empresas de consultoria indiana. Não, já chega. A galera manda. Cara, se tu é vendedor, pode mandar e-mail à vontade, eles são automaticamente excluídos. Porque eu não falo com vendedores. Falou o vendedor. Não pode rir do nosso. Desculpa, é porque acontece todo dia. É raro, mas acontece com frequência. No começo achei que era a curva de aprendizagem. Eu acho que eu já sei quem é, velho. Usar a IA de uma forma inteligente, conseguir provar valor para negócio e tirar essa discussão da discussão rasa de simplesmente quanto o código vai produzir. Tá mais do que nunca na nossa mão. Bora para mais um Tech Solvers Podcast. E hoje a gente vai começar um programa novo aqui, um quadro novo. Eu que serei surpreendido hoje. Hoje é o André que não tem a menor ideia do que vai acontecer. Mas o negócio é o seguinte, eu abri para o pessoal mandar uma carta pra gente, igual o programa do Gugu. Nossa, uma caixinha, tá? Uma caixinha no Instagram. Não, pode mandar, é maior, é um texto. Então a gente vai receber, a partir de agora, para esse programa, a gente já recebeu vão ter 2 programas aqui, nessa temporada do podcast. E aí depois você fique à vontade para mandar no e-mail. Vou passar o meu e-mail, que eu vou cuidar disso. Pessoalmente, eu quero cuidar de pessoalmente. Tem muito cara de coisa que vai sobrar pra mim, cara. Que não é eu que leio meu e-mail sempre, tá, gente? Tem alguém que lê. Mas mateus@nave9.tech, tu pode mandar o teu desafio, o teu dilema, o que tu tá vivendo na tua experiência como CTO, como Tech Lead, como Head de Engenharia, e a gente vai comentar aqui, te ajudar a resolver, como se fosse uma sessão de mentoria coletiva. Ele acabou de abrir o e-mail dele para aquelas empresas de consultoria indiana. Não, já chega. A galera manda. Cara, se tu é vendedor, pode mandar e-mail à vontade, eles são automaticamente excluídos. Porque eu não falo com vendedores. Falou o vendedor. Mas, cara, vamos lá. Então, você entendeu, né? Tudo bem. É um dilema, alguém vai trazer um dilema. De um cliente, de alguém conhecido, um parceiro, alguém que consome nosso conteúdo. E da audiência também, né? Dos nossos telespectadores. Isso. Aí a gente conversa aqui e resolve o problema dessa pessoa, tá? Vamos lá. O título da carta é: Meu time não quer usar IA. Perfeito? Então, oi, Matheus. Tenho 36 anos, sou CTO de uma fintech que fechou um Series A gordo no ano passado, tá com dinheiro. Tem 15 devs no time. Desde o final do ano passado veio tentando virar a chave de IA no time e simplesmente não vira. Comprei licenças do curso para todo mundo, fiz 2 tardes de demo e tô sempre disponível para parear. Não pode rir do nosso... Desculpa, é porque acontece todo dia. É raro, mas acontece com frequência. No começo achei que era a curva de aprendizagem. Eu acho que eu já sei quem é, mas... Hoje não sei mais o que é. O cara desistiu. Não dá mais. O que o pessoal do time me fala é que tá tentando, que tá usando, que ainda tá pegando jeito, que tá tentando usar, mas quando olha o Dash, tem só 3 pessoas que consomem 80% dos tokens consumidos dentro do mês dele. E os seniors são os que menos abrem. Isso aqui acontece bastante. Tem outra camada nisso tudo. O CEO voltou de um evento em janeiro dizendo que tech precisa entregar 10 vezes mais rápido com IA. Aqui tem um problema grande. Velocidade nunca foi pauta na empresa. Como saber se IA está entregando 10 vezes, 2 vezes mais rápido ou nada? Quando eu mesmo uso, principalmente agora que estou seguindo o Spec Driven Development, nosso querido SDD, que andei estudando, parece que flui muito bem. Mas não consigo defender com números. E muito menos passar isso com clareza para o time. Individualmente é fácil entender os benefícios. O difícil é compreender o impacto na estrutura toda da empresa. Aí vem a pergunta. O que está me matando é: devo tornar o uso obrigatório ou é uma questão só individual realmente? Como eu faço para o time usar de verdade e não só fingir que usa? E aí ele mandou... Primeiro que esse cara merece um abraço. Eu tô rindo empaticamente. Tá. Acho que é isso. Porque a gente escuta isso toda semana. Eu acho que de quando a gente começou a falar de inteligência artificial, se posicionar sobre isso, não passou uma semana que alguém não me perguntou, alguém de uma empresa, alguém que tem algum cargo de liderança, o que eu faço para usar IA, o que eu faço para o meu time usar IA ou para eu conseguir usar no meu negócio.
Uhum. Então, essa pergunta aí, eu tô rindo porque, pô, a gente recebe com uma frequência e poderia ser, acho que quase vários dos nossos clientes passando por esse dilema. Esse momento que ele descreveu aí, né? Acho que a rodada de investimento, o CTO de um time que está crescendo e sendo demandado por velocidade, porque a galera entende que maior entrada de grana viabiliza aumento de velocidade em tecnologia, Sim. e que essa relação é diretamente proporcional e exponencial. Ela não é só diretamente proporcional, mas o pessoal acha que efetivamente, tipo, cada real vai virar 10 quando é tech mais IA. Né? Sim. Tipo, É, muito esse ponto de vista. o que mais me chamou a atenção foi essa parte de, tipo, o CEO espera que a gente entregue 10 vezes mais rápido, mas o problema é que a gente nunca mediu a nossa velocidade. Então, tipo, o que significa Não tem 10 nem, vezes mais sei lá. rápido? Tipo, por que que tudo, como que tu explica e como que tu lida com essa questão de tipo, por que velocidade virou tipo, eu não consigo entender essa questão da velocidade, tipo, o volume de entrega eu entendo, tipo, ou eu consegui validar, tipo, as coisas com mais profundidade de feature, assim, porque antes era difícil, mas o que significa entregar mais rápido, tá ligado? Vamos lá, vamos pegar o problema por partes, né? Primeiro, o contexto desse CTO, né? Que é o que eu estava falando. Startup, investimento, time ali de 15 a 20 pessoas. A gente conhece muito esse lugar, esse momento da Aham, startup, né? O momento que ela realmente começou a atingir market fit, começa a escalar, só que agora tem um agravante nessa equação do valuation, do cheque de investimento e tudo mais, que é a inteligência artificial. Porque nesse momento que o cara tem grana, ele vai ser demandado por compra licenças, porque a gente precisa de uma tech melhor. Primeiro chegou como uma tech melhor. E aí eu já chego no ponto da questão da velocidade. E o que acontecia historicamente? As pessoas buscavam uma previsibilidade. Normalmente aparecia mais com esse uhum, formato. Minha tech combina um prazo e não consegue cumprir aquele prazo. E normalmente o CEO olhava para isso como algo onde eu não tenho capacidade de fazer aquilo, então eu preciso confiar na estimativa que vem. aham, Aí vai entrar uma grande mudança de paradigma que a gente tem agora. Agora o CEO foi pro evento de tecnologia. Veio lá na imersão, veio em São Paulo, foi no Vale do Silício, foi na imersão, cara, daquelas de viajar para algum país lá, para ir para a China, todo mundo na China essa semana, porque tem Canton Fair, tem algumas coisas assim, né? Todo mundo. E aí falam pra ele, falam assim, cara, usa inteligência artificial, tá todo mundo usando, se você não usar, você tá pra trás. Então, esse cara volta do lugar que ele fala assim, tá bom, deixa eu ver qual que é essa da inteligência artificial. Ele senta, e a experiência individual com a inteligência artificial é simplesmente, parece que abre uma luz no céu assim, sobre a sua cabeça, e de repente você tem um superpoder. Essa é a primeira sim, reação de alguém que faz um uso ali com meia dúzia de prompts muito bons. Então, a nível individual, e na primeira janela de interação, tipo nos seus primeiros semanas ou meses de uso da IA, cara, é extraordinária a capacidade, a quantidade de coisas que você consegue fazer. E aí o nosso cérebro curto-circuita muito as coisas. A maneira como a gente pensa é, se eu consigo fazer, agora é só falar pro meu time fazer. Se eu fiquei 5 vezes mais produtivo, meu time vai ficar. É esse raciocínio simplista que é transportado e faz esse CTO chegar na situação que você descreveu agora. sim. Esse raciocínio individualizado da liderança de negócio, mas todos esses viés de confirmação que tem ao redor dele, porque quando ele vai para a feira, quando ele conversa com os pares dele, tá todo mundo reclamando, falando que precisa usar IA, que IA é a resposta para todas as perguntas, e que, pô, se você não tá usando, você tá ficando completamente para trás. Então ele chega no CTO e fala, usa IA. Tá aqui as licenças, todos os nossos Uhum, problemas estão resolvidos. Então aquele problema que antes era previsibilidade, eu achei uma resposta muito provável para ele, que é, se eu aumentar muito a velocidade, eu consigo reduzir o gap de previsibilidade. Então, o fundamento dessa resposta sobre velocidade, para mim, está muito na discussão dessa previsibilidade que eu precisava. sim, eu nunca tinha pensado dessa forma, mas da forma que tu explicou, clicou um negócio na minha cabeça de tipo, o CEO não quer ser mais rápido, ele quer que não atrase. Ele quer que não atrase, Tipo, porque mas a melhor resposta que ele conseguiu encontrar com as ferramentas que ele tem e que agora ele tem capacidade de cobrar, porque antes ele não tinha. Sim. E aí, para mim, isso que é muito curioso e que
é simples, mas também genial. Porque antes ele ficava completamente vendido. Agora ele vira pro CTO e fala assim, cara, se você não fizer, eu vou abrir o Lovable aqui e eu faço. E apesar de a gente que conhece software, a gente sabe que ele não resolveu o problema 100%, mas ele tem muita impressão de que ele resolveu. Ele tem muito, assim, quando você constrói alguma coisa usando a ferramenta de IA ali, você dá meia dúzia de prompts, e você, na pequena escala, no nível individual, você resolver o problema, cara, na tua cabeça, na hora, você fala assim, fiz um CRM. Sim, sim. Você não fez Tipo, esse eu não queria fez porra até... nenhuma. O CRM podia ser uma planilha, mas você construiu alguma coisa, que tem algum software, que tem algum nicho de Sim. código que resolve teu problema individual, mas não dá pra pegar isso Não, e jogar pra escala pra tua empresa usar. e cara, tipo, tudo que... Vou usar o meu exemplo, tá? Tudo que eu construí durante esses últimos meses, que terminou em construir uma solução com IA individualmente, eu parei de usar. Tipo, porque tu constrói, é super legal, mas tu não usa. As únicas coisas que eu fico, tipo, que ficou na minha rotina e que usa são, tipo, coisas no cowork que é uma tarefa realmente para ser executada, Sim, ou um processo de, tipo, pô, pegar uma planilha do RP, outra do CRM, e aí, tipo, eu tava fazendo isso direitinho, sempre tava, sim. e aí é o que eu voltei a fazer. Pega a planilha do RP, pega o export do RP, export do CRM, e conecta com o BP do trimestre, e aí o Cloud ajuda a pensar, tipo, como tá avançando, quais são os pontos de Sim. atenção e tal. Tipo, mas numa conversa no cowork, porque aí ele já pega isso automaticamente. Aí eu pensei, cara, tô pronto para construir agora eu vou fazer o meu app, que é o app da minha carreira aqui como CEO da nave. Aí eu construí o app e não usei mais. Passou um final de semana inteiro só fazendo isso. Fazendo. De sexta a Aí segunda, não quando foi segunda-feira, precisou usar na primeira rotina? Não dá um usou. problema. Aí eu pensei, cara, não vou ficar me desgastando com isso, eu vou Eu voltar não pro sei. chat e vou fazer o Aí você chat, tá abriu, ligado? você construiu uma aplicação com 50 mil linhas de código Ah, numa. também não, assim, né? Cara, Os negocinhos direitinho. n- não, mas fica um volume de código muito Sei, sei, grande que sei, sei. você não vai ter paciência de voltar e revisar depois. Sim. Só que se o que acontece que esse cara tá sendo cobrado é que o CEO acha, não, tipo, áreas de negócio acham que o produto da empresa também é assim, que tu dá dois, três prompts e o produto aparece. Tá. Isso só funciona em projeto pessoal e que não vai escalar e não vai funcionar, tipo, como um produto realmente. Então, dá pra gente chegar no ponto onde a inteligência artificial é utilizada em escala para melhorar a eficiência, mas se a gente for colocar em perspectiva, não existe esse ganho de tipo 10x, de 10 vezes, no nível coletivo até o momento, assim como ele existe no uso individual. Por uma questão de complexidade de domínios. Uhum, Quando eu olho para uma solução que você fez para analisar o DRE da nave, cara, é uma planilha com, assim, sim. sendo complexa, ela tem 100 linhas, 50 colunas. Tá autocontido. Tá autocontido. Não tem um servidor para rodar isso, não tem um sistema externo, não tem, cara, vários clientes interagindo e tudo mais. Então, o nível de complexidade, e você tem todo o domínio necessário para poder resolver aquele problema. Aham. Eventualmente, você tinha que adequar a fórmula, é um trabalho manual ali que você faz. Então, aí tem um ganho de 10 vezes. Aí tem, sem sombra de dúvida, pra fazer uma análise da RE, bater o olho ali, para roteirizar o que a gente faz aqui pro podcast, coletar notícias da newsletter que a gente escreve e poder montar isso. E depois só revisar, talvez tenha um ganho. A gente faz com muito mais eficiência. Uhum. Mas para o desenvolvimento de software, de uma solução complexa, que tem clientes, é, assim, em volume, tá? E que eventualmente é difícil você ter uma cobertura total de entender toda a aplicação. É difícil você trazer todo o contexto do teu sistema para dentro Sim. de uma janela de contexto que uma inteligência artificial performe bem. Isso é difícil. Além da complexidade que você tem múltiplos agentes, e aqui entendam agentes como pessoas, né? Você tem múltiplos indivíduos que estão consumindo aquela aplicação e participando da interação da aplicação. Isso exponencializa a complexidade de como lidar. Então, só de pensar que vai ter 15 devs no mesmo codebase, mais Aham. 15 agentes, você está falando que tem 30 pessoas com a mão no código simultaneamente. E se você não tem uma estrutura pronta, e aí tem que levar tempo construindo essa estrutura. E os CTOs não têm tempo, que esse é o ponto. Sim. O cara volta da conferência e ele volta a ser cobrado. Ele não teve 15, 20, 30 dias para fazer o setup de uso de IA dele. Ele foi Sim. cobrado que você é cobrado a implementar a IA no uso individual
esperando que ela dê um resultado no uso coletivo. É isso que pra mim não fecha, não vai bater e não vai dar certo. Sim. Assim, tem um jeito de fazer isso, e aí eu já respondo a pergunta dele, mas eu queria realmente, tipo, dissecar o problema e a essência do problema que a gente tá vivendo. A gente tá tentando usar a ferramenta errada para resolver o que a gente espera, assim. A expectativa sobre o resultado da IA nesse contexto, ela tá errada, né? Sim. Usem individualmente e vocês vão ter altos ganhos. Não esperem que o teu uso individual seja exatamente igual no uso coletivo ou para o desenvolvimento de software e que você também consiga esse ganho de velocidade. Então, para mim, conecta muito isso. A expectativa de previsibilidade, eu, como pessoa de negócio ou pessoa que não codava, aprendi uma ferramenta que agora me faz acreditar que eu consigo resolver os problemas de tecnologia. Então, eu consigo desafiar o time de tecnologia, naturalmente, sem muito método. Então, agora eu não aceito aquelas previsões mais que eram dadas. E aí tem a meia culpa do time de tecnologia, porque a gente sempre, historicamente, fez um mau trabalho em se planejar, dar previsibilidade, se organizar. Então, acho que existe uma meia culpa dos times de tecnologia. E agora o preço que está se pagando cara, se eu não consigo fazer numa velocidade considerada adequada, eu sou desafiado pelo minha contraparte de negócio mais a IA, e aí ele faz meia dúzia de telemocadas e acredita que ele construiu um software operacional e produtivo. Quando o meu time sabe do rigor que precisa, mas meu time também não conseguiu parar, se adequar para o uso de IA, para talvez não ganhar 10 vezes de produtividade, mas talvez ganhar uma vez e meia, duas, e, e realmente conseguir entregar mais. E entregar mais tem tudo a ver com buscar aquela previsibilidade. Não necessariamente é que Sim. velocidade é a métrica mais fácil de se falar, porque ela é mais fácil de se medir no uso individual. Para mim tem muito a ver com isso o problema. Tá? Por que os seniors têm mais resistência? Porque os seniors sabem da complexidade de lidar com aqueles problemas que eles lidam no dia a dia. Eles sabem que se eles soltarem uma IA sozinha, ela vai ser equivalente a um estagiário dentro do codebase. Eles sabem dos problemas que já aconteceram. Eles sabem da bagunça que é de. Eu estava vendo um estudo, depois eu trago mais informações desse estudo. Eu estava vendo um estudo recente que está destacando que as LLMs estão crescendo a capacidade de execução muito rápido, mas o uso que está sendo dado para elas não está mudando tanto, porque a dificuldade delas é navegar um emaranhado de informações corporativas que eventualmente, inclusive, nem estão documentadas. É o Sim. conhecimento contextual. É aquilo que eu preciso falar com o fulaninho da TI para poder saber, porque não existe um doc em lugar nenhum que não seja na máquina dele que tenha aquele conhecimento. E aí não tem IA que faz mágica. A gente sabe que no fim das contas a IA vai consumir um arquivo que tem o contexto daquilo que ela precisa fazer. Se Sim. não tem arquivo, não tem contexto, não tem execução. Então o sênior tem profundo conhecimento sobre a solução e ele sabe que soltar um IA naquele contexto não vai resolver o problema. Por isso que ele fica muito cético. Tipo, no... Esse e-mail, ele é muito real, assim, né? Porque, tipo, a gente conversa com muitas pessoas que estão sofrendo com isso. E o ponto que, pra mim, tentando pegar, assim, o que ele trouxe de o que tá me matando, que foi o que foi usado aqui, o que eu diria, tipo, é sempre voltar naquela mentalidade de pessoas, processo e tecnologia, assim, cuidar dessa ordem. Se tu não tem um time capacitado, é difícil que tu construa uma nova cultura dentro Sim. desse time, capacitado no para onde tu quer ir, assim. Então, eu não deixaria como algo assim, não deixaria inferido que obrigatoriamente todos os meus devs sabem o que é usar IA, tá ligado? Perfeitamente. Do mais básico, assim, tipo, o que significa dizer pro dev, vocês devem usar IA. Tipo, tu tem que tangibilizar isso. De, tipo, cara, é usar dessa forma que a gente. Ele até citou aqui o SDD. Tipo, SDD é essa parada que já vira processo, tá ligado? Primeiro tu vai capacitar o cara de ele compreender o que é esse contexto de usar IA. Aí tu precisa estabelecer os processos da tua empresa, tipo, cara, eu vou ter esse aqui é meu toolkit, essas são as skills que eu uso, esses são os workflows, essa é a forma que a gente vai aceitar código produzido por IA, essa é a forma que vai ser feito o code review, tá aqui tudo pronto, beleza. Só que eu nem olharia para a velocidade e o que mais me empolga da IA não é a velocidade, é a qualidade, tá ligado? Porque com um bom processo, um bom toolkit, umas coisas bem feitas em questão de configuração mesmo, de Sim. como tu vai usar IA, tu constrói um código com mais testes do que tu construía antes, tu constrói um código mais legível do que tu construía antes, no sentido de
conseguir construir um código mais simples, muitas vezes, mais modularizado. Tipo, tu consegue ter uma code base muito melhor, porque tu te obriga a criar muito contexto para a IA usar e definir muitos padrões para a IA usar. Então acaba que tu vai ficando com uma code base melhor, tá Você vai ligado? padronizar o nível de qualidade que precisa acontecer, porque qualquer coisa fora daquilo não é aceitável, dado que Exato. você precisa supervisionar a IA. E aí depois em tecnologia, aí beleza, aí vai entrar, cara, o Sim. que que tu automatiza e blá blá, todas as outras coisas. Mas o que eu diria para esse CTO mais focar é, cara, se concentrar nisso, assim, de tipo, como eu estabeleço esse padrão de uso da IA, e aí sim ele vai entender depois se ele vai usar Cursor, se ele vai usar Sim. Cloud, o que que ele vai usar depois, mas tipo, é pensar de, cara, como eu monto esse setup de IA dentro da empresa, e aí precisa usar métrica e precisa conseguir defender com o CEO de tipo, cara, IA é muito bom. Eu concordo, tá tudo certo. Mas não é sobre eu entregar 10 vezes mais rápido. Olha como a gente tá lendo todo o nosso código-fonte legado barra antigo, e agora eu consegui encontrar a cobertura de testes que não estava muito boa, agora está melhor. Eu criei esses documentos de contexto que agora, quando a gente for construir uma feature nova, aí sim vai ser mais rápido. Sim. Então tem vários ganhos que ele poderia virar junto nesse trabalho dele que vão deixar tudo melhor e vai sim usar IA, e IA melhora o contexto dele no Mas dia é a que aqui dia. tem um desafio natural que a gente precisa reconhecer, que é a dificuldade de se medir além do output. É uma coisa que a gente fala há muito tempo, mas é medir qual que é a saída, a geração de valor a partir desse aumento de velocidade. Então, a simplificação que todo mundo faz, que eu Uhum. entendo de onde vem essa briga pela velocidade, é que a velocidade é o que eu consigo medir. É tipo, o volume de linha de código produzido é o que eu consigo Sim. medir. E aí as pessoas tendem a simplificar e usar como um proxy para a qualidade. Quando, na verdade, a gente deveria ter discussões de value based, né? Tipo, onde Sim. está a geração de valor? Então, fazer as coisas certas e fazer com qualidade, eventualmente tem mais valor do que fazer elas rápidas. Mas só para não perder a oportunidade e a gente conseguir talvez exercitar um exemplo ponta a ponta, tipo, conta pra gente um pouco qual que é o seu entendimento sobre Spec Driven Development e talvez a gente faça um exercício rápido aqui para fechar esse episódio de se eu tivesse que pegar hoje, assim, implementar e no nosso time, com 15 pessoas, o que a gente faria, considerando que hoje fosse o nosso dia zero, assim? Ou se você puder fazer a reflexão de, no momento em que na nave a gente decidiu que a gente ia usar. Aham. É, a gente começou chamando os devs júnior e dando licença para todo mundo? Foi isso que a gente fez aqui? Não, inclusive, eu nem, de início, a gente nem pensou, né, em dar licença para todo mundo. O objetivo foi, cara, vamos entender o que eu fiz, né, e que a gente fez junto e que eu faria, sugerir, tipo, deixaria como sugestão para quem está sendo cobrado por implementar IA, é entender primeiro com as lideranças, tipo, garantir que todas as lideranças compreenderam. E aí, cara, tem Harness Development, SDD, mas que eu acho o SDD fácil de compreender, porque ele tem um caminhozinho. SDD, Spec Driven Development. Isso, é fácil de, tipo, cara, a gente tem que caminhar para. E aí foi o que a gente construiu junto com os tech leads primeiro. Mas na verdade eu construí com um tech lead, que é o nosso head de tecnologia, na verdade, que é o Gustavo, nosso sócio. Ele ficou encarregado de, tipo, pegar um material que tu já tinha produzido de estudos, de tipo, cara, acho que é por aqui, é um bom caminho. Aí ele pegou para entender, cara, beleza, isso aqui é o que tá se fazendo, como eu conecto isso com a nossa realidade. Aí ele foi tentar entender como que isso se encaixa na nossa realidade, que é a realidade de todo mundo. A gente já tem Sim. muito código. Isso, Não, a gente não vai fazer nada do a zero. gente partiu de uma base teórica de o que é possível, o que a IA é capaz de fazer, como a gente gostaria de orquestrar. A gente trouxe isso contrastando com as nossas práticas de desenvolvimento, que a gente já tinha como Sim. empresa. Tipo, a gente já tinha uma opinião sobre como o software deve ser desenvolvido. Aham. A gente juntou essas coisas e aí a gente começou a elaborar alguns ativos de Mas como usar IA. o meu ponto é sempre, tipo, que eu sempre bato com o Gustavo é como a gente constrói guardrails para, tipo, eu deixar muito claro pros devs da empresa de isso aqui são as ferramentas que tu deve usar em tais momentos. Não é usem IA. É Sim, tipo, cara, quando tu estiver fazendo tal coisa, tu use IA dessa forma. sim. E aí tu começa a entregar uma caixa de ferramentas realmente para esse desenvolvedor trabalhar no dia a dia dele. E Perfeito. aí no nosso ponto é, cara,
eu gostaria de matar o Gira e de matar todas as coisas que envolvem um PM ou um PO. Né? Já foi cancelado na internet, inclusive, por causa disso. Tá? Mas o que eu vejo como o processo ideal? A gente precisa construir uma spec, assim, construir um PRD, aí tem vários nomes bonitinhos no mercado, mas é construir um documento que explica uma funcionalidade. Tá. Esse documento, o que a gente tem feito é pegar a transcrição de reunião, pegar tudo que tiver de material produzido, junto com o designer, inclusive. O designer trabalha muito nessa spec, no nosso contexto, que é um designer de produto. Constrói a spec junto com a IA já. E aí tem skill para construir a spec. Perfeito. Tem skill que a gente usa que faz muita pergunta, que lê o que a gente já fez e faz mais pergunta e vai encontrando gaps nisso que como tu comentou, que é a nossa filosofia de construir software. Como construir esse... Termina num TDD, que é um Technical Design Doc, estamos com muita sigla hoje. E aí construiu toda essa documentação. A partir disso, o que a gente instrui dentro do processo do SDD, tu vai caminhar para a parte de planejamento, realmente, que aí vai planejar a execução dessa feature. E tem skill para isso também. Sim. A skill vai pegar a spec e vai construir esse plano como a IA construiria a solução. Perfeito. E aí, esse plano também é um MD que também fica dentro do repositório, que está tudo documentado. E aí, essa documentação que o dev e o tech lead devem ler e concordar. Tipo, o dev está tocando a task e construiu o plano. Sim. Esse plano vai ser validado pelo tech lead. Não, isso realmente é um bom plano. Aí o dev vai partir para a parte de execução, que tem uma outra skill que ainda quebra o plano em tarefas. Sim. Essas tarefas o dev é um desenvolvimento assistido, não é um desenvolvimento que o dev tipo, dá um comando e vai no mercado e volta depois está tudo pronto. É assistido, ele vai desenvolvendo e a IA vai produzindo o código e ele vai controlando isso que está sendo produzido. Produziu tudo. Tem uma skill que faz o code review de acordo com os padrões da empresa. Aí tem uma skill que testa, se for o caso, tipo de subir realmente uma aplicação ali e testar. Aí isso abre um PR com uma super explicação desse PR também feita pela uma skill. O processo de revisão de código também tem IA. Também tem IA. E aí ainda no final o tech lead vai conferir isso, se está de acordo com o plano e se isso para de pé tecnicamente falando. E só depois vai ser feito tipo uma entrega. Então a IA ela serve para aumentar a eficiência de um indivíduo. Sim. Ela não é mágica, não faz tudo sozinho. E se tu não tiver essa boa estrutura, tipo, que aí não adianta, tipo, precisa compreender o contexto da empresa e montar essa caixa de ferramentas para cada empresa. E aí, se tu não tiver essa caixa de ferramentas, tu vai só jogar dinheiro fora em licença. Perfeito. E aí o que a gente tem feito é treinar as pessoas dentro dessa caixa de ferramenta e aí libera a licença depois, libera ela para usar depois que ela passar por esse treinamento. E esse setup coletivo é o que a gente chama de fundamentos, de guardrail e tudo mais, que é essa caixa de ferramentas. Assim, Sim. Ele define o que deve ser usado para cada caso e ele também coloca os delimitadores, porque não é usar IA para tudo. Tem uma maneira, uma opinião e uma restrição para que o dev não tenha que construir o seu próprio framework de como utilizar. Porque se você der liberdade para cada indivíduo fazer isso, cada um vai ter uma maneira de pensar. Então, assim como tudo na empresa, você não pode chegar e fazer do teu jeito, assim. A gente pode dar um exemplo mais banal, assim. Se na empresa as pessoas vêm trabalhar, cara, com certo dress code, a pessoa não adianta ir trabalhar de sunga. Ela pode cumprir a função dela. De regas. Em trabalhar de regata e de sunga. Mas não é esse o protocolo, sim. né? Assim, dando um exemplo esdrúxulo, porque, cara, no caso da IA, as situações que acabam sendo criadas, se você não tem regras estabelecidas para o grupo, acabam sendo isso, né? Tipo, é o uso individual versus coletivo. E essa dor é muito comum, cara. Tipo, toda brincadeira que a gente fez no início do episódio tem a ver com isso, assim, mas tem um jeito certo de se utilizar. Tipo, a construção desses fundamentos sim vai trazer ganhos. A gente concorda que a IA é uma grande ferramenta, tem uma grande disrupção no nosso mercado, mas não é usar de qualquer jeito. Sim. Então nem é sobre usar IA, é sobre tu aprender a organizar o teu time. A tua empresa e o teu time, né? E aí tem um papel de convencimento do teu CEO, do teu CEO, que tem que ser muito estratégico. Você pode pegar um caso de uso, igual a gente falou aqui. Pega um exemplo, um squad, um time. Não compra, cara, 15 licenças. Compra 3. Compra pro teu squad que precisa realmente inovar e consegue ter mais exposição
constrói o teu case dentro de casa. E aí essa é outra coisa que as pessoas que fazem essa transição, e aí vale um outro episódio sobre isso, mas a pessoa que faz a transição do Tech Lead para o CTO às vezes falha em perceber que não é simplesmente sobre a tua entrega de código, né? Sim. Você tem que realmente montar um bom case, e nesse caso ele precisa montar um bom case de IA para ter uma manutenção do orçamento, para ter tempo para respirar e treinar o próprio time. Então não é só, inclusive sobre código, ter a percepção de que resolver o código vai resolver a vida desse CTO é uma visão muito simplista que também não vai beneficiar ele. Sim. Então o recado final para o meu amigo CTO é que, cara, esse é o melhor momento da história para ser CTO. E tá na mão da gente, das pessoas de tech, de assumir, vou fazer uma coisa meio sindicalista aqui, de assumir o protagonismo, usar a IA de uma forma inteligente, conseguir provar valor para negócio e tirar essa discussão da discussão rasa de simplesmente quanto código vai produzir. Isso. Tá mais do que nunca na nossa mão construir as empresas de tecnologia do futuro. Bem que a água tá quentinha. É isso. Um abraço, então terminamos mais um episódio de Tech Sobre Podcast. Não esquece de mandar o teu e-mail para Bem lembrado. Não, Matheus, não é o meu Mateus. Instagram direto, Matheus@nave9.tech, com a tua história, o teu desafio, que com certeza a Carol vai ler e selecionar os melhores. Muito obrigado.